Olá, queridíssimos irmãos que estão acompanhando a intrigante e fascinante novela Atos dos Apóstolos. Estamos chegando na reta final. Nós vamos hoje estudar o capítulo 24 e só tem 28. Então, aproveitem, deliciem-se, porque depois de hoje faltarão apenas 3 encontros. No capítulo 23, então o Paulo já fez as 3 viagens de pregação, né, apostólicas, né, do apostolado dele, e ele foi preso e agora ele vai ser mandado para Roma, ele tinha isso em mente, só que ele pensou que ele ia fazer isso, né, ele mesmo viajando como ele fez as outras viagens. Ele tinha essa viagem em mente. Mas não era só ele, né? Provavelmente isso já era uma inspiração. A espiritualidade também tinha essa viagem em mente. E no capítulo passado, que as coisas, né, apertaram, ele tá contido, né? Inicialmente ele foi preso, né? Ele ia até, né, receber umas cipoadas. Aí ele falou que era cidadão romano, aí já coisa mudou de figura. E a gente está vendo que, na verdade, quer dizer, a gente só viu até agora o Cláudio Lísias, que é o tribuno que o deteve. Mas veremos que eles tratam Paulo assim, vai ser muito útil as contenções de Paulo, porque só graças às contenções é que Paulo permaneceu vivo para chegar a Roma. Porque, na verdade, Paulo não era ninguém, não tinha posses, e Roma está bem longe, e, na verdade, ele preso, ele vai poder ser levado pelo Império Romano como prisioneiro até Roma, né? Aí, o que eu estou querendo achar aqui, essa parte que o negócio é tão sério, que de noite Jesus apareceu para Paulo e na noite seguinte Paulo foi preso lá pelo tribuno, para que o tribuno pudesse resolver a questão lá no âmbito dele. Aí ele não conseguiu, estando lá na sinagoga, porque foi um auê danado. Todo mundo gritando, gente contra, gente a favor. Aí o tribuno prendeu ele para não matá-los, ele ia ser morto ali mesmo, se o tribuno não chegasse. E aí ele foi preso e o tribuno chamou só o conselho no dia seguinte, que é o que é relatado no capítulo 23. E aí, bom, também não resolveram, porque o Paulo lançou lá uma questão em que era uma querela entre fariseus e saduceus. E aí ele é preso. E aí ele poderia, né, ficar, vamos dizer, abatido moralmente, mas na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, o Senhor disse para Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor apareceu para ele, não é um anjo, não é um espírito, um mentor, né, um desses espíritos enviados. É um negócio tão sério, o que o Senhor está dizendo? Por mais dificultosa que seja e esquisito, né, porque ele está preso, mas atualmente ele já não está mais preso. Ele é uma pessoa que é um cidadão romano que o Estado resolveu abrigá-lo lá para que ele não sofresse nenhum tipo de justiçamento
que seria injusto, né? Então, o que o Lísias está apurando é que não tem, né? Na realidade não tem, sob o ponto de vista romano, aliás, nem sob o ponto de vista romano, nem sobre o judeu, porque o que estão fazendo com ele é uma calúnia, né? Falso testemunho. E, além disso, você vê como ele não está preso, o sobrinho de Paulo foi lá na prisão, né? Então, assim, as pessoas entram e saem para visitar Paulo. É como se ele estivesse na casa dele. Na verdade, ele está protegido pelo Estado. E aí o sobrinho foi lá e contou que estavam armando uma emboscada para ele. Que lá o cenáculo ia pedir ele para levar ele para fazer outras acariações. E nesse transporte, mais de 40 homens iam fazer uma emboscada e matá-lo. E inclusive eles fizeram até um voto que eles não iam comer nem beber até que Paulo fosse morto. Aí o que o tribuno fez? Viu que o caldo estava engrossando, ele teve uma ideia ótima. O governador, o Félix, é um entendido, um super entendido em questões judaicas. E é em outra instância. Então o que ele fez? Durante a madrugada, antes que ele recebesse o pedido de averiguação, a cariação, vamos dizer assim, né? Vindo lá do sumo sacerdote, ele de madrugada pegou um pequeno exército, 200 homens, e levou Paulo lá para o Félix, para o tribuno. E aí, obviamente, não é maluco, né? Ele escreveu uma carta de encaminhamento que ele começava assim: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Uma saudação. Então é o Cláudio Lísias enviando. E aí ele narra: esse homem é romano, ele está sendo acusado pelos judeus, mas eu não consegui entrar na questão. Então eu não consegui emitir um juízo de direito. E aí, quando ele chegar, enviou lá com a carta, chegaram na Cesareia, né? E os que chegaram lá, levaram. Logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. E aí o Cláudio Lísias enviou uma carta também lá para os sumos sacerdotes, né, os principais do templo, para eles irem agora apresentar a queixa perante Félix, que está mais longe, é um outro lugar. E aí começa o capítulo 24, quando o Félix, então, vai receber lá os acusadores de Paulo, que é a nata lá do judaísmo, da sinagoga, e vai ouvir o que Paulo tem a dizer. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Você vê como é que é o negócio, como é que eles têm medo de Paulo. Levaram um orador para defender a causa, porque eles já sabiam que o Paulo abrindo a boca, eles iam ser engolidos, né? Aí Paulo foi discípulo de Gamaliel. Aí era o maior pregador da época. E não era só pregador da boca para fora, não. Gamaliel também pensava. Foi Gamaliel que chegou e falou: não, eu acho melhor vocês não matarem o Pedro. Lá no início de Atos dos Apóstolos, eles pegam Pedro e João e prendem. Aí eles vão matar, e o Gamaliel, que estava lá, falou: melhor não, já pensou? Se eles forem realmente enviados de Deus, se eles não são enviados, você pode soltar que esse movimento vai acabar. E se eles forem,
vocês vão arrumar uma quizumba com Deus, porque o movimento vai continuar e vocês vão ter contrariado a Deus. Uma voz de razão, coisa que não houve lá na época do Cristo. E então está aqui agora, foram lá 5 dias depois e levaram um orador. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Ele está fazendo uma saudação para Félix, exaltando esse saber dele que era reconhecido pelos judeus. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, como todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Não vou ocupar muito seu tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, que isso aí já era uma vertente. Eles estavam querendo enquadrar o cristianismo como uma seita do judaísmo, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Profanar o templo estava sendo acusado de uma das invenções, de ter levado um grego não circuncidado para dentro do templo. Coisa que é mentira. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, o Cláudio Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência. Então aí o Cláudio Lísias que fez violência com eles, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele, tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Porque isso é o orador falando, aí está falando o nome dos judeus, que não quiseram nem fazer O cara era sumo sacerdote, chega lá, vai lá e falava. Não, levou um orador, uma pessoa especialista em apresentar causas e ganhar. E aí, o orador está falando e os judeus lá, os judeus. Só quem não era judeu ali era o Félix. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Pediu, presidente. Porque sei que já vai para muitos anos, que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondendo por mim, respondo por mim. Pois bem, ou seja, já deu uma alfinetada. Eu não tenho advogado nem ninguém que fale por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias, que subi a Jerusalém a adorar. Aquele negócio, não vai para Jerusalém, isso tem 12 dias que ele chegou lá em Jerusalém. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Porque ele tinha sido visto andando com um grego, que não era convertido, não era circuncidado, e aí disseram que ele levou esse cara lá para dentro do átrio da sinagoga, crendo em tudo. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. O tribuno ele não é judeu, mas ele é bem entendido nas querelas
Porque toda hora acontece alguma coisa, alguma querela, ele já está há algum tempo lá. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Aí ele está entrando no mistério dele, né? Aí já entrou numa pregação. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Aí ele estava falando o que ele estava fazendo lá em Jerusalém. Ele veio trazer as contribuições lá das outras igrejas para Jerusalém, que está passando pelaquela dificuldade. Por mais um período de dificuldade. Então ele está dizendo o que ele foi fazer lá. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Aí ele está falando, então os que fizeram falsos testemunhos não vieram, né? Os quais convinha que estivesse perante ti, presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Porque aí também fazer falso testemunho pro Félix, que é o governador, se forem desmascarados, eles seriam sentenciados. Ou digam estes mesmos, esses que vieram, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Era uma questão até mais espinhosa, porque eles acusam a doutrina do Nazareno e ele está fazendo esse contraponto. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, o Félix foi saber o caminho é a primeira comunidade cristã que, quando se formou, não tinha nem esse nome, eles nem tinham esse nome de cristãos. E aí, por isso que tem vários grupos espíritas, Casa do Caminho, né? Comunidade do Caminho. E aí ele está falando, então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação. Foi fazer a ponderação dele, para dizer que não vai ser, ele não, o que ele vai falar não é leviano. Ele procurou saber. Após pôs essa dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, caminho com C maiúsculo, a denominação, quanto ao tribuno Lísias tiver descido, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele está fazendo a cariação, a averiguação, está levantando os dados. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Né? E mandou o centurião que o guardasse na prisão, a Paulo. Que ele falou, olha, eu estou fazendo levantamento, ouvi o que vocês têm a dizer, estou me informando sobre a comunidade do caminho, e quando eu vou chamar o Lísias aqui, e então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Olha como é que ele está tratando. Entende? Para ele não é uma questão de religião, é de negócios. Olha, ele mesmo está denunciando até, né? E mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura,
e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo e vir ter com ele. Paulo estava lá numa hospedaria, né? Todos, podes, quantos quiserem visitar, servi-lo e vir ter com ele. E é óbvio que tinha o povo que passava o dia inteiro lá com Paulo, né? E alguns dias depois, aí vem, olha só, e alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. Aí a gente começa a entender qual é a função de Paulo preso, né? Pensa bem, gente, como é que você vai pregar para o Estado? Nem se pedisse uma audiência, ele não ia poder chegar lá, o que você quer? Eu quero falar que eu represento, né, um Messias que era prometido lá para os judeus, mas aí ele veio, aí os judeus mataram ele. E, imagina, aí o cara vai falar, sim, e o que eu tenho a ver com isso? Agora, ele preso, ele tem que se defender. Então, os judeus têm que acusar e ele, na hora que se defende. Só que esse Félix, você vai ver que a partir de agora, que não vai terminar aqui, essas pessoas do governo, elas vão começar a serem amolecidas. Vão começar a ouvir para decidir lá, uma questão de direito. Mas aquelas palavras começam a fazer sentido. Porque pensa bem, gente, foi o que aconteceu com Paulo. O Paulo, quando ele prendia os cristãos, mas você está fazendo o quê? Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que ele representa o Cristo, né? E o Paulo foi ouvindo aquilo. E assim, tanto é que quando ele cai lá, o Cristo, a voz do Cristo fala: é muito difícil você se defrontar com seus aguilhões. Se defrontar a doutrina com a doutrina que você prega do Velho Testamento. Então, ali, quando Paulo cai, ele fala: quem és, Senhor? Ele já está convertido. O primeiro passo, né? Porque é óbvio que envolve muita energia para ser colocada aí nisso, né? Então, já está no início da conversão. Então, aí, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, aí chama o Paulo e pede para ele falar para ele sobre a casa do caminho. E tratando ele da justiça e da temperança, o Paulo, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Você sabe o que é isso, né? Porque ele começou a fazer a pregação, como uma pessoa deveria ser, que é um cristão. Só que assim, Félix é uma pessoa que está sendo amolecida, mas ele não está molinho ainda, né? Porque inclusive Félix é corrupto. E aí ele vê aquele povo todo. O Paulo, na defesa, disse que estava levando dinheiro para a comunidade de Jerusalém. Ele vê aquele povo todo lá visitando Paulo, entrando e saindo todo dia. Aí o Paulo já está sabendo qual é a do Félix. O Félix está amolecido pela doutrina, mas ele já era corrupto antes de ouvir a doutrina. Não vai deixar de ser agora. Mas quando o Paulo começa a pregar sobre a justiça, a temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te. Tá bom. E tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falar com ele. Cá entre nós, ele mandava chamar, mas você vê que ele não ameaçava, ele não... que isso aí o povo diz, né? Tem outros estudos que o Félix, se desse um dinheiro para ele, soltava, dependendo do preso.
Se o cara tivesse contra Roma, não ia soltar, não. Mas esse daí, que ela nem era dele, e ele tá até simpatizando, né? A mulher dele é judia, né? Mas não diz qual é a da mulher por enquanto. Mas a mulher também tá ouvindo lá. Aí você vai entender, né, o que Paulo foi fazer na prisão. Mas assim, não é aquele negócio, pregou e foi embora, não. Olha aqui, isso aqui. Mas passados 2 anos, Paulo nessa condição lá, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, de Festus, né? E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Essa frase ela é controversa. Na verdade, assim, Félix queria agradar todo mundo. Não ia se indispor com o pessoal lá do cenáculo, da sinagoga, né, o sumo sacerdote. Então, supostamente, lembra quando ele despediu? Tá, então agora vocês voltam para a cidade de vocês, apresentaram a queixa, e eu vou fazer as averiguações e acariações. Ele está 2 anos fazendo cariação. E assim, ele mandava chamar, o Paulo falava, e aí ele gostava, não gostava, ainda chamava a mulher para ouvir também. Tá entendendo por que eu não acho que era só uma questão de corrupção? Para fazer corrupção, era melhor dele fazer sozinho, né? E a questão é a seguinte, 2 anos, não rolou dinheiro, não vai rolar agora. Então, se ele quisesse mesmo, ele sabe que se ele puser o Paulo, tá bom, você tá livre. Que, aliás, o Paulo estava livre, né? Paulo tá lá, mas não tá preso, né? Paulo pede... Aí, assim, Paulo começa a dar um acabamento nas cartas aí, né? Esse tempo, 2 anos, se recebendo visita todo dia. Ele está instruindo os discípulos e ele pede, não vou dizer papel e caneta porque não é o termo, né? Mas ele pede lá o pergaminho, pele de animal, né? Os discípulos deviam trazer e a tinta lá para escrever. Mas, passados 2 anos, e Félix conversando com Paulo lá, obrigado, conhecia todo mundo, almoçava, tomava banho, recebia os amigos. Félix teve por sucessor, aí o Félix teve uma armação para tirar Félix. Foi sucedido por Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, quer dizer, os judeus queriam mesmo era matar, né? Que aí se livrava de uma vez. Mas aí os judeus, bom, pelo menos ele está lá preso, não está pregando. Não sabe de nada, né? Ele não está pregando na rua, que ele ia lá para o átrio da sinagoga e pregava no átrio. Já levava um monte de judeu convertido, gentio, porque o pessoal fala, o Paulo é o apóstolo dos gentios, mas ele sempre começa nas sinagogas e arrasta lá os judeus que estão sensíveis, entendeu? Então o Paulo é o grande apóstolo. Ele assambarca pessoas que têm religião, que vêm de outros cultos, Baal, Mamon. Ele assambarca os feiticeiros da época, ele assambarca quem não tinha religião nenhuma. E então deixou a Paulo preso. Então agora no capítulo seguinte, o 25, vai assumir o Pórcio Festus. Aí o que os judeus vão pensar? Opa, porque os judeus não tinham moral para chegar lá, ô, Félix, 2 anos você com o cara não tomou uma decisão? Eles não tinham essa moral. Mas agora que vai mudar, eles, opa, mudou. Quem sabe esse que entra aí é uma praga, né? E é sensível aos nossos argumentos. Aí, agora na próxima 25, o Paulo vai ter que, de novo, começar a lidar com esse novo governador, né? Então, olha como é que essa história está, né, caminhando e se enrolando.
Então eu vou desejar e pedir que todos nós tenhamos uma excelente semana e nos encontraremos de novo no sábado pela manhã para observarmos o que Pórcio Festus vai fazer. Porque tem cada história, vou te contar, engraçada, porque o angu de caroço vai ficando cada vez maior, né? Esses últimos capítulos vão ser só mais 25, 26, 27, 28, mais 4, tá? Então, excelente semana, tudo de bom, graças ao bom Deus.